do amor que cobre todas as transgressões, como afirma o provérbio, do amor que cobre a multidão de pecados, como exalta Pedro. A nossa missão, a ser iniciada nesta casa, terá como base este amor, que Cristo nos ensinou com o exemplo, através do qual vamos dar a nossa cota em favor da paz na terra. Jarla bebeu o néctar da palavra do discípulo do Messias, e este aguardou a resposta. Decidida, ela falou com entusiasmo. O meu sim, digno ancião, já foi dado pelos meus senhores. Sou serva, e o sou mais ainda da vontade de Deus, nosso Criador incriado. Para mim, será o maior prazer servir-te, ainda que seja apenas de companhia, nos primeiros dias de juventude. No mais, o que poderás tirar desta que nada tem para dar? Sim. Que meu peito possa ser o cocim, em que possas repousar a tua cabecinha divina, no que sentirei o maior prazer. Permita-me beijar teus pés, reconhecida que estou pela honraria concedida a quem ainda não se encontrou. Dobrou o serviço com humildade, o que João não aceitou, erguendo-a, tocou com os lábios a sua fronte, com profundo respeito e carinho, chancelando, assim, mais um compromisso de luz para espancar as trevas da terra. Pedro Bernardoni acordou assustado, meio confuso, sem que pudesse recordar na íntegra o sonho que tivera, e naquele embaraço chamou a sua mulher insistentemente. Ela, abrindo os olhos como se fossem dois faróis brilhando de contentamento, trouxe à sua retina quase perfeita reprodução do ocorrido no plano espiritual, acordou feliz, lembrando-se de quase todos os detalhes. Ainda confuso, Pedro falou. Mulher, queira Deus que seja verdade, parece-me que fui ao céu. Será que foi o vigário que morreu, que veio me buscar? Ele era um santo, as suas ideias eram iguaizinhas às minhas. Entendi as coisas como deveriam ser. Que pena ter morrido naquele desastre. Mas, foi para o céu, e pareceu-me ter conversado comigo em sonho, e, se não me falha a memória, tu e a Jarla também estavam lá. Que coisa linda! Que beleza! Graças a Deus eu fui bom para ele e com certeza este encontro foi a retribuição, gratidão de um coração muito mais que bom, pois era compreensivo e justo. Sorrindo, a jovem senhora disse com ênfase. Pedro, meu querido, eu também me lembro deste sonho, do qual felizmente participei. No entanto, te enganas com referência ao vigário de Spoleto, não era ele. Pedro assustou-se, e retorquiu, quem era então? Pica falou com uma clareza indelével sobre o encontro no plano espiritual, e o marido começou a lembrar-se com mais detalhes, inclusive da figura respeitável do apóstolo. Admira-se o Senhor. Então foi o Deus da prosperidade. E mesmo, foi o Deus da prosperidade que veio nos visitar, o que quer dizer que tudo para nós correrá às mil maravilhas. Graças. Graças. Que sejam muitas as graças. E a senhora Bernardoni continuou, com vivacidade e encanto, nas suas descrições. E ainda tem mais, Pedro, vê se lembras que ele nos pediu o lar, para nele pudesse nascer. E nós aceitamos, para que a nossa alegria seja completa. Pedro tomou a palavra, argumentando, minha querida, como pode um Deus nascer no mundo, sem que as profecias antes o anunciem? Ela se apressou em responder. As profecias servem, meu querido, para remover as dúvidas de quem as tem. No caso deste anjo que já compartilha conosco esta casa, a sua missão também é outra, não é de revelar o desconhecido, e sim, a de reviver a maravilha de que o povo já certificou a eficácia, ensinar e viver o amor, a humildade, o perdão, a obediência. Com suas emoções já modificadas, Pedro deu um sorriso. Invadido por uma sensação de amor sublimado, envolveu nos braços sua linda senhora, não deixou que ela falasse mais nada, selando seus lábios, e fazendo com que seus olhos fechassem os dela, na mais elevada troca de valores entre os dois planos, divino e humano. O diretor espiritual de Assis, juntamente com o de Roma, e demais outras caravanas, se postaram ao derredor da mansão, limpando o ambiente e policiando a região em que o figurante principal, João Evangelista, se preparava para ligar os primeiros laços na microvida dos gametas. João, sozinho enquanto espírito, acionou com respeito sua poderosa mente, aproveitando as emoções físicas da sua futura mãe, fez desprender um tipo de fluido que, pelo gênero, denotava o poder energético de higienização,
que se transfundiu nas auras dos seus futuros progenitores. Escutaram-se pequenos estalos, como se algo invisível estivesse se queimando, mais acentuadamente no campo áurico de Pedro. Intuitivamente, João buscou algo nos ares com as mãos que esparziam luzes, acomodando entre os dedos uma massa inquieta, porém dócil ao seu comando mental. Fez com que o sistema nervoso da jovem senhora crescesse a seus olhos, pelo poder do pensamento, e introjetou aquela força vital no trajeto neuropsíquico, e essa energia singular rompeu as estruturas das células, sem obedecer às suas diversidades morfológicas. O prolongamento dos neurônios também foram visitados com a mesma complacência daquela bênção ordenadora, rodopiando essa profusão de fluidos nos achônios, dando a eles mais essa responsabilidade, a da devida irrigação automática, em conexão com outros prolongamentos, para que os dendritos conseguissem plasmar nos núcleos o agente intromissor. Esperou um pouco, e viu toda a unidade celular enriquecer-se vivamente, pelo fenômeno do metabolismo. Com muito cuidado, procurou observar a irrigação sanguínea da senhora Bernardoni. Seus olhos eram como poderoso microscópio, que cava o cérebro, parando demoradamente no córtex, dando alguns toques neste ninho espiritual da alma. Ampliava as glândulas pineal e pituitária, revestindo-as de um tipo de protoplasma que foge à nossa análise. Concentrava-se nas células motoras da medula. Estas se apresentavam como pratos vivos e disformes, cornechas umas com milhões de outras, por filetes luminosos, que se espraiavam por todo o cérebro. Deu os últimos retoques nos centros de força e, aliviado, respirou profundamente, sem que o ato físico do casal passasse pela sua lúcida mente. Fazia-se necessário que o apóstolo tomasse cuidado com o sistema neuropsíquico espiritual de Maria Piccolini. A mulher grávida passa a viver o mundo mental do reencarnante, e vice-versa. Todavia, o que for mais evoluído pode se defender dos pensamentos e emoções que não se coadunem com a sua formação já alcançada. Mesmo assim, quando se trata da mãe colocada em esfera bem inferior à do futuro filho, os grandes enlevos mentais a colocarão em depressão, danificando, com a alta corrente de energia oriunda do filho, a rede nervosa, constituída de filamentos quase invisíveis. Perturbar-se-ão as grandes células motoras da medula, sendo atingidas até as que chegam a medir 4 micras, no seu volume aparentemente invisível, por lhes faltar a cromatina com mais abundância na capital celular. Foram preparados com muito cuidado o córtex e as duas glândulas principais da cabeça da futura mãe, ocorrendo assim a adequação espiritual nos centros de força, por merecimento daquela mulher, que ia ser mãe de um grande astro espiritual, com liberdade de ação no campo da terra. Neste caso, o karma de Dona Maria não interviria, por tratar-se de um benefício em favor de toda a humanidade. João Evangelista fixou seu olhar na matriz feminina, viu o campo sagrado regurgitado de milhões de microgametas, que avançavam como numa batalha em busca do mesmo ideal. O centro de formação da vida física, com suas protuberâncias, movimentava-se na forma do automatismo orgânico, dificultando assim aos agentes da vida, que procuravam sobreviver em lutas individuais, na conquista de seu objetivo, como os próprios homens o fazem, instintivamente. Luzes circundavam cada um em particular, de acordo com a sua formação congênita, na unidade dos genes, com traços e pontos da hereditariedade. Mudava-se o que poderia ser mudado, pela alta posição da alma reencarnante, porém, muita coisa não é lícita mudar. A herança no campo biológico é um fato que, muitas vezes, atinge até o mundo emocional do espírito. Tudo isso obedece a uma grande área, no qual a relatividade domina. Este assunto ainda está por se completar, em se falando da Terra, porquanto, tanto a ciência quanto as cogitações filosóficas e religiosas são deficientes, nas suas abençoadas explicações. A luz azul celeste predominava como aura de cada espermatozoide, estando a diferença em algumas aberturas, de onde o núcleo atingia as estrias áuricas, permitindo ao mentor espiritual escolher, com a sua alta sensibilidade, parte do centro de sua vida física. E o óvulo feminino, desprendido pelas correntes emocionais, encontrava seu par na mais completa afinidade morfológica, e se ajustavam dentro dos moldes planejados pela lei e pela justiça, pela paz e pelo amor.
Eis porque todo homem tem algo de feminino e toda mulher carrega consigo muita coisa de masculino. Tanto num como no outro afloram essas qualidades intrínsecas ao ser, por natureza congenital e pelo ambiente das circunstâncias. João ampliou o campo de disputa, de maneira exuberante. O espermatozoide tinha como campo de vida uma gelatina grossa, que dificultava a corrida dos bastonetes, cada um buscando ser o escolhido da princesa, que se encontrava à disposição do óvulo. Tocou e ele se motivou, ganhando a liderança. A sua luz ofuscou os outros que ainda não tinham perdido a esperança. Aproximou-se do óvulo que se encontrava inundado de luz vermelha, já esmaecendo, para ganhar-lhe a gema na formação do ovo, parecendo um sol a fundir-se com outro astro. Ao encontro dos dois agentes de vida física, deu-se uma pequena abertura do óvulo, pelas emoções conexas de forças que se completaram, e se esconderam um no outro, por bênção da vida, por bênção de Deus. E foi nesta hora suprema que se unificaram todos os valores dos gênios da vida física, partindo os 7 tenuíssimos fios da alma iluminada de João Evangelista, atando-se em pontos quase invisíveis, mesmo aos grandes olhos espirituais, atingindo a unidade nuclear que podemos chamar de Pai, Filho e Espírito Santo, 3 forças que se dividem na formação de uma que se eterniza, para o esplendor da consciência. O discípulo de Jesus já estava ligado ao seu futuro corpo, em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. A linda jovem Picalini acordou quando o sol já se mostrava alto. Olhou para o lado, acostumada a cumprimentar seu esposo, mas este já tinha se levantado, e se encontrava na luta diária de seu comércio, animado e estourando de alegria, porque encontrara o Deus da prosperidade, sendo essas as bênçãos que lhe faltavam, para que seu ouro bolisse com a inveja dos nobres. Cantarolando, e aqui e ali, mas a sua mente não perdia a sequência dos detalhes do sonho, seu e da sua encantadora mulher. Jarla bateu à porta. Minha filha. Posso? E uma voz grave, que parecia interligada em outras esferas, respondeu. Entra, Jarla. Bem-vinda sejas, temos muito o que falar. A serviçal, humilde e prestativa, interrogou. Que aconteceu? Até a essas horas no leito. Não é esse o costume do meu coração, dormir demais. Falava assim, devido à intimidade que tinha com a sua ama, que sorria com o gesto da grega, que tanto amava. Jarla. Puxa a banqueta e senta juntinho de mim, para que eu possa servir-me da tua companhia e escrever no teu coração um assunto de luz, que sob a minha mente começa a derramar-se em torno de mim, como se fossem ideias sutis ou meditações imponderáveis. O que passou com você eu não sei, mas quero saber. Sonhaste esta noite? Jarla, compreendendo, deu um largo sorriso, daqueles intermináveis, que quando os lábios voltam ao estado natural, a natureza interna dá prosseguimento à alegria, e falou com a voz trêmula. Minha querida Pica, será que os deuses te abençoaram esta noite com a felicidade para nós, de que a humanidade vai desfrutar? Nisto, as mãos das duas mulheres já se apertavam nervosamente, sentindo um e outro desenrolado assunto, que mesmo invisível, explodia como realidade nos corações de quem tem olhos para ver. E a grega passou a narrar. Eu sonhei que estava perdida numa grande floresta, mas o interessante é que no meio dela havia muitas casas, que pareciam com as construções de Assis. Aproximei-me delas, nas ruas era aquele vai e vem de criaturas, que não pressentiam a minha presença. Eu gritava, gesticulava, pedia informação, mas não adiantava. E comecei a perambular, procurando a mansão, sem contudo encontrar, em um esforço vão. Depois de tanto andar, não me recordo o tempo, e levei-me nos espaços, pela vontade que tinha de ver as estrelas mais de perto e fiquei encantada com as belezas do infinito. Isto ficou muito gravado na minha mente. As estrelas não piscavam como as vemos cada terra, não obstante, pareciam-me grandes olhos com encantos indescritíveis que, intimamente, temia pensar que não fosse realidade. Naquela contemplação, derramava-se dentro do meu peito algo invisível, que meu coração agradecia com muitas lágrimas, antes que o raciocínio analisasse. Chorei, Pica, tanto de emoção quanto pela tua falta, para presenciar comigo as riquezas da criação de Deus, pelo que os homens, infelizmente, não se interessam. Depois, por imposição de alguma força interior, ajoelhei-me, agradecendo a Deus, a vida e ao Cristo. Mesmo em sonho,
Queria acordar para contar-te a aventura espiritual, em que a carne não se fez barreira, que palpitava vivo dentro do meu coração. E, no transe da prece, fui banhada com uma luz encantadora e aconteceu um milagre. Vi de pertinho o anjo do teu coração e do nosso convívio a me chamar. Atraiu-me junto dele, acariciando-me como se fosse minha própria mãe, e o mais interessante é que estava dentro do teu quarto, onde conversava contigo e com o Senhor Pedro. Quis beijar-lhe os pés, por sentir nele a paternidade, e ele, mansamente, acolheu-me com um sorriso de que não me esqueço até o momento, traduzindo todo o seu amor, e ainda mais, toda a sua missão junto a nós. Que os seus me desculpem, mas esse é o verdadeiro Deus, que premiou Assis, e que o destino fez pousar na mansão dos Bernardoni. Interessante também é que ele, não sei porquê, pediu-me para nascer com a minha ajuda. Mas, que ajuda? Velhiceva, que condições tenho para ajudar um Deus? Abraçaram-se as duas mulheres, sufocadas de contentamento e, com alegria, constataram ter sido aquela a noite que antecedeu ao dia 25 de dezembro, data festejada em todo o mundo cristão, como a do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi esta data que João Evangelista escolheu para atar seus laços na vida física, como Francisco Bernardoni, sob as bênçãos do mundo maior. O Natal de Jesus. Quando fazia 1181 anos que o Cristo se fizera visível na terra, o seu discípulo do amor crucificava-se na carne com 7 amarras, que somente a morte física poderia desatar, quando o destino indicasse o tempo marcado pela divindade, para que o espírito voltasse à pátria espiritual. Enquanto o mundo cristão cantava hosanas, relembrando o momento histórico da vinda do Messias à terra, o profeta de Patmos aproveitava o ambiente sublimado de paz, para ingressar na carne por intermédio da lei da reencarnação. E os 200 discípulos adestrados nos mais requintados conceitos evangélicos, desciam igualmente das altas esferas em direção a vários pontos do globo, para também renascerem, com fidelidade total ao seu mestre. Pedro Bernardoni, certa noite, teve um sonho que ficou gravado com absoluta nitidez em sua consciência. Em estado sonambúlico e com ajuda espiritual, regrediu no tempo e no espaço, e relembrou sua reencarnação em Éfeso, na época em que João Evangelista mudara de nome, por conselho dos soldados romanos, por ter sido salvo da taxa de azeite quente. Naquela última noite em que falara na igreja de Éfeso, despedindo-se da vida física, curou uma multidão de doentes, inclusive leprosos. Pedro Bernardoni era um dos leprosos curados por Pai Francisco, e, eternamente agradecido, tomou por um Deus ingressado na carne para a salvação dos homens. O fato assinalou sobremaneira sua gratidão por esse espírito e os mentores espirituais que o fizeram regredir, deixaram bem aflorada na sua consciência esta dívida para com João, de sorte que ele sentisse, por direito e justiça, o dever de abrir os braços àquele que viria ao mundo pelos canais físicos da família Bernardoni. Pedro Bernardoni não se esquecia de Pai Francisco depois deste sonho, guardado em segredo por medo, pois se sentiu no corpo chaguoso e fétido pela morféia. No entanto, o nome de seu benfeitor ficara gravado no coração, com o maior respeito. E sempre dizia de si para consigo: se porventura alguém vier a me chamar de pai, este alguém se chamará Francisco. E uma promessa que faço aos deuses que me ouvem. E, se eu pudesse escolher seu destino, queria que fosse um grande guerreiro, para conquistar terras, atravessar mares, ser famoso e ficar na história dentre os grandes da nossa querida pátria. Guardarei silêncio, que somente quebrarei no dia em que for pai. Maria Piccolini, durante a gravidez, como ocorre com quase todas as mulheres nesse período sagrado, teve vários sonhos com aquele que haveria de ser seu filho unigênito. Durante o M deles, percebeu com muita nitidez que seu futuro filho era o mesmo espírito vidente de Patmos, um daqueles figurantes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ela amava enternecidamente, era João Evangelista. Quando acordou, narrou o sonho para sua aia de confiança, e as duas, em colóquio santo, tiveram a mesma ideia, falando Jarla em primeiro lugar. Patroa, por que não dar a esse anjo que vai nascer o nome de João? Ele merece o nome do discípulo porque vai continuar o apostolado do Cristo, já que não temos mais dúvidas da sua grandiosa missão na terra. A mulher do rico comerciante sorriu e continuou: tive o mesmo pensamento. Será João seu nome? Todavia,
Quero que guardes segredo absoluto, pois o Evangelho nos adverte para não darmos coisas sagradas aos cães. E o que tem de mais sagrado para nós nesta casa, do que ser emissário de Deus, e o seu nome? Jarla, contente, conclamou com entusiasmo. Que ele nasça com o Evangelho do Nazareno no coração. Que os seus pés andem em nome da paz e da caridade, e que sua cabeça viva, mesmo na terra, em permanente céu de pureza. O assunto das duas mulheres era sempre a criança que haveria de nascer. Dona Picalini, certo dia, buscando lembranças escondidas da consciência, acentuou. Jarla, minha filha, parece-nos que fomos contempladas com a graça de Deus, e presumo igualmente, que essa grande alegria seja prenúncio de desgraças eminentes. E necessário fortalecermos os corações e eu preciso muito de ti, pois tenho pressentimentos de testemunhos que não me cabem no coração e que a razão não suporta sem fé. A inspiração me fala que essa fé, sem a ajuda de um coração como o teu, formado em duras experiências e vivido em fecundas lutas, pode fraquejar em momentos de desespero. Tu já conseguiste muito crédito e a esperança, em ti, é fruto mais aflorado na árvore do teu ser. Talvez a ajuda que ele te pediu na memorável noite da decisão do seu nascimento fosse essa. Aliás, não tenho mais dúvidas sobre isso. Somente tu poderás ajudar-me no que preciso, carregar a minha cruz, quando esta pesar demais, ou, como fez o sireneu com Jesus, ajudar-me a carregá-la. Peço-te, em nome do teu amor para com os céus, que não me abandones, pois que já pressinto fortes tempestades das trevas contra este, diz colocando as mãos no ventre, que é filho da luz. A serva grega aproximou-se mais da senhora. Ajoelhou-se, pegou as suas mãos e as beijou ternamente, molhando-as de lágrimas, dizendo com a voz vibrante de alegria, de fé e de esperança. Confia em Deus, que fez o dia e a noite, o sol e a luz, as estrelas e o infinito. Confia, senhora, na inteligência suprema que ele criou a harmonia das coisas, que deu penas aos pássaros e o mundo das águas aos peixes, que faz crescer as ervas para alimento dos animais e que nos deu por misericórdia o ar, que, sobremodo, é a vida para toda a sua criação. Confia, senhora, naquele que é o Senhor de todas as coisas, que ampara a criança e o velho, o santo e o sábio, os mendigos, os doentes, e até os assassinos e os ladrões. A sua justiça magnânima nunca faltará dentro da grande casa universal. Dizia um grande filósofo grego, conhece-te a ti mesmo. E Platão, nas ruas de Atenas, junto a um lago onde o mestre Sócrates confirmou que ele era seu verdadeiro discípulo, quando viu um cisne nadando, lembrou-se de um sonho e completou a máxima do seu preceptor, dizendo para 60 jovens, seus alunos, quem conhece a si mesmo não tem medo, não alimenta raiva, não perde tempo em revides aos ofensores, não costuma mentir, não faz coleções de preocupações passageiras, não acaricia o ódio, não se enerva por simples notícias e não fala mal da vida alheia. Para tudo e todos tem o mesmo estar, tem o mesmo amor. Que queres mais, minha querida, em teu favor? A lei divina favorece muito mais os justos e os bons. Além do mais, esse que vai ser teu filho é um sol, e por onde passar não haverá sombras. Em plantio como esse que ele tomou para efetuar no mundo, o sofrimento que dele decorre tomasse bênçãos dos céus. Queira Deus que eu, em qualquer circunstância, possa dar a vida para que ele cresça cada vez mais, para a paz da humanidade. Dá graças aos céus por teres sido escolhida dentre as mulheres de Assis, se não do mundo, para ser a mãe, por excelência, de um discípulo do Cristo, que por certo virá visitá-lo de vez em quando nos teus braços, e abençoar-te-á todo o ser, porque aceitaste a tarefa sem murmurar. Sou tua servo e o serei também dele, eternidade afora, sentindo o maior prazer em servi-lo. Aquilo que eu puder, darei com amor. Pica conhecia os dotes de Jarla no tocante à fé e, por vezes, sabedoria, mas não pensava que eram tantos quanto demonstrou naquela conversação. Pensou um pouco e pediu a aia com brandura. Jarla, de hoje em diante não sou mais tua senhora, sou sim, a tua companheira. Sou também, e nisso tenho o maior prazer, a tua filha de leite e tu, minha mãe do coração, pois, além do alimento sagrado que verteu dos teus seios fecundos para alimentar o meu corpo, dá-me, depois que cresci, o leite do amor que verte da tua alma iluminada para a minha, necessitada e faminta do pão da vida.
aquele pão que foi enviado do céu e estará conosco para a eternidade, alimentando a quem encontrar como tu, que descobriste o maior suprimento de todos os tempos, que é o amor, a fé e a confiança em alguém que tudo pode, que tudo faz e que tudo governa. De hoje em diante, da minha parte considera-te livre, pois que te devo que nunca poderei pagar. De olhos úmidos, uma e outra compreenderam a necessidade de se fazerem companheiras, e que, no centro de tudo, haveria de nascer o amor mais puro que os corações podiam sentir. As duas mulheres estavam conscientes da sublime missão do anjo que iria tomar forma física na família Bernardoni. João tinha já selado o compromisso com a carne, passando a viver mais perto de sua futura mãe. Sentia as emoções de Maria Piccolini, como se estivesse lendo em uma página escrita por ela, as suas próprias ideias, por intermédio daqueles fios tenuíssimos que os ligavam, ele, no início formativo do seu futuro corpo, e a mãe, que por leis invisíveis que escapam à natureza humana, também estava vivendo parte da sua vida, envolvida nos pensamentos e ideias do apóstolo, prestes a reingressar na argamassa da cama. Contudo, o quilate espiritual de João dava-lhe enorme campo de liberdade, dado as suas condições espirituais de isolar determinadas formas mentais da mulher que seria sua genitora. Aproveitando o período de gestação de seu aparelho fisiológico, o vidente de Patmos, juntamente com o diretor espiritual da cidade, idealizava trabalhos a serem desenvolvidos em Assis e nas regiões adjacentes. João orientaria um grupo de trabalhadores, para que pudessem operar com eficiência no território italiano, para esclarecimento de entidades ignorantes, de espíritos endurecidos que comandavam as sombras e estimulavam o desespero na massa humana. O espírito responsável por Assis sabia da existência de uma falange das trevas, situada nas margens do mar Adriático, e que tinha em suas listas negras várias cidades litorâneas, sendo Veneza um posto avançado das suas perturbações. No entanto, não tinha meios para combatê-los de imediato. Sabia que para combater certos tipos de inimigos eram indispensáveis armas à altura, ciência suficiente, e, acima de tudo, amor em alta dose. Esperava a oportunidade que poderia surgir algum dia e eis que ela surgiu. Encontrara o apóstolo de Éfeso, dotado de amor no coração, na quantidade capaz de transpor todas as dificuldades, de remover todas as transgressões, de estimular o perdão e fazer reviver o Cristo no mais endurecido coração. O amor de João concentrado na alma, transformava o mal no verdadeiro bem. Ele traçou o esquema, reuniu cerca de 300 de companheiros, preparou-os com carinho, aplicando-lhes um curso intensivo. Fez com que os irmãos conhecessem o meio em que iriam trabalhar, a responsabilidade de empreender trabalhos de esticada iniciação, nos valores internos de cada um. Experimentou várias vezes os dotes que eles possuíam, visitou certas regiões com cada grupo em particular, dando-lhes a liberdade de trabalhar sem a sua intervenção. Quando se certificou da eficácia da ação da Unidos para o Bem, nome que deu à equipe de companheiros sob seu comando, dividiu-os em grupos que, alternados, difundiam o amor e a paz em vasta região da Itália, desfazendo as forças das trevas que perturbavam as criaturas. E, dentre as sombras que iriam combater, havia o mutirão do verdugo Ernesto. 9. Unidos para o Bem. O mutirão do verdugo Ernesto era avassalador, com a participação de dezenas de entidades predispostas ao mal, escolhidas a dedo e reunidas em grupos, selecionadas pela intensidade das maldades que praticavam, nas modalidades mais tétricas. Ernesto, homenzarrão de traços grosseiros, abrutalhado, que tinha sede de sangue como tinha de água, quando na carne, fora colhido pelo destino por pesadas provações, desde a lepra até a loucura, da fome à nudez. Reunindo consigo um grupo de pessoas em processos kármicos semelhantes, passara a vida inteira destilando escórias magnéticas inferiores, na forma de provações incontáveis. 2 de seus filhos se tornaram assassinos por prazer, buscando suas vítimas nas estradas, e delas abusando pelos impulsos dos seus mais grosseiros sentimentos. O furto lhes dava contentamento, e entendiam que vida era aquela que viviam, onde os mais espertos gozavam às custas dos mais fracos. 2 de suas 4 filhas foram estupradas no ambiente da própria casa e Canápsia, sua mulher, era como fera enjaulada na carne. Pela descrição, conclui-se o que era essa família. Sua filha mais nova, Carmelini,
Adorava-o, e ele retribuía esse carinho através de um sentimento rudimentar, como despertar de seu amor a alguém, na face da terra. Eram dois espíritos ligados, sem que a ação de um pudesse interferir na quebra de harmonia entre essas duas almas. A fera humana, presa à carne na personalidade de Ernesto, tornava-se uma ovelha, a um simples desejo de Carmeline, bastando a sua presença chorosa para desfazer todas as ideias funestas de Ernesto, diante de qualquer circunstância. Certa ocasião, Carmeline gozava das delícias da natureza em pequena campina. Corria como se fosse uma gazela no bolinar dos ventos, estirava os braços horizontalmente, parecendo aconchegar no peito a própria vida. Se não pensava em algo mais elevado, ou em coisa mais divina, era por lhe faltar o ambiente de aprendizado e por não conhecer naquela encarnação os elementos culturais suficientes. Entretanto, no íntimo conhecia, por assim dizer, a ciência da vida, pelos prismas em que ela se manifesta, por intermédio da natureza. Como máquinas, a escola da intuição e os sentidos aguçados escrevem para a razão, deixando que o coração as leia, a fim de que, lentamente, a conscientização se faça, sem que a dúvida participe. A menina moça vivia naquele ambiente sem gostar do sistema de vida escolhido por seus familiares, e por vezes era encontrada em prantos. A sua idade não lhe permitia chamá-los à ordem, pelas desumanidades que praticavam todos os dias, e o próprio clima fustigava suas aspirações. O velho vivia mais brando pela sua presença, que lhe tonificava o coração, e fazia seus instintos se entorpecerem no esquecimento. Em seu passeio pela vegetação rasteira, Carmeline foi raptada por dois malandros que, qual corvos, viviam à procura de vítimas indefesas, buscando distrair seus instintos. Acharam que os deuses, naquele dia, os favoreciam nas suas aventuras. A moça como que enlouquecera, oprimida nos musculosos braços dos dois malfeitores que, imediatamente, abusaram o quanto quiseram do seu inocente corpo, deixando-a em estado lamentável. Quando voltou a si, desmemoriada, nunca mais acertou o caminho de casa. Perambulou pelas encostas dos Apeninos e foi encontrada por alguns lenhadores que, por caridade, a conduziram à cidade mais próxima, sem que dela pudessem certificar a procedência, nem o que fazia. A confusão mental da jovem pelos choques emocionais inesperados foi tanta, que articulava com dificuldade somente os sons. Li. Li. Li, era o solfejo de uma canção, que costumava cantar quando saía pelos campos ao encontro da natureza. Na cidade, apelidaram de a doida Lili. Ernesto quase enlouquecera também, pela falta da filha. Os outros nem tocavam no assunto, acostumados a fazer o mesmo com filhas alheias. Os filhos aconselharam o pai a esquecer, pois ele já era doente e não devia aumentar seu sofrimento, com coisas que estavam acontecendo todos os dias. Todavia, ele não se conformava, seu coração quase parou e suas chagas fétidas pareciam que exalavam mais, como se cada pústula de seu corpo fosse um vulcão em ebulição. Sua mente estava enegrecida pelos últimos fatos e sua natureza íntima corrompeu os demais sentimentos que a filha tinha procurado despertar, por amor àquela alma sofredora. Tornou-se um tigre. A fera bravia agitou-se em seu íntimo, sem ceder ao apelo da luz, que por vezes se manifestava em sua consciência, por branda claridade. Ignorava a vida sem querer pensar em Deus, abjurou o amor, desprezando a amizade. O egoísmo petrificou mais seu coração e o mundo, com a perda da filha, tornou-se para ele um verdadeiro inferno, passando ele assim, a ser o maior participante do mal. Certa feita, um salteador que, com seus capangas, roubara as vizinhanças, passando perto da sua casa, nela entraram, por parecer esta deserta. Com espanto, encontraram Ernesto abandonado em um catre, em estado deprimente, sendo consumido pela lepra. E Filipino, o diabólico, como era conhecido o salteador, que tinha horror a Morféia, tomado de fástio, ateou fogo no casarão, dizendo assustado: "Hoje, infelizmente, estou praticando uma boa ação, mas, vá lá. Essa doença é terrível. Se queimássemos todos os seus portadores, ficaríamos livres da impureza desses marginais da natureza." Ao ser consumido pelas chamas ateadas por Filipino, sentiu leve vontade de agradecer a Deus. Porém, abandonando essa ideia, concentrou-se na vingança.
Mentalizou um ser que tivesse qualidades nobres, ao lado da filha, e colocando todas as suas forças mentais na busca, conseguiu vê-la nos braços dos dois homens, sendo estuprada inconscientemente. Quis gritar por entre o fogo, lançando o ódio em todas as direções, mas as línguas ardentes não o permitiram. Contudo, mesmo em alta temperatura, com os pensamentos livres, escapulindo em dimensão diferente, Ernesto deixara queimar dentro de si tudo o que fosse bom, preservando a maldade, a prepotência e a autoridade, retemperando o gigante, como um verdadeiro dragão das lendas, para atear fogo onde passasse. Seria-lhe um verdugo implacável. Relatamos alguns detalhes da vida de Ernesto na Terra, para evidenciar os motivos que levaram esse espírito terrível a criar seu grupo maldito, que devastava a consciência, crendo que o mais forte era o mais feliz. Não queria ouvir falar em caridade, em religião, em Deus. Reuniu camaradas da mesma estirpe, portadores de idênticas revoltas, e assim foi crescendo o mutirão das sombras que, quando baixava em uma pobre cidade, dir-se-ia que ofuscava a luz do sol, o povo esquecia a honestidade, a corrupção avassalava as consciências, aumentavam-se as mortes nas madrugadas, graçavam a peste e a fome. Era uma verdadeira calamidade. O diretor espiritual de Assis, contente com o esquema doutrinário de João Evangelista, falou-lhe humildemente: conheço, Senhor, um terror das trevas, de cujas negras urdiduras conseguimos, às vezes, defender as pessoas, todavia, temo que alguém o enfrente face a face. Sei, graças a Deus, que isso é transitório, que somente o bem é eterno, contudo, esses espíritos são terríveis. Como queres saber os pontos estratégicos dessas sombras, poderei indicá-los, e que Jesus Cristo te abençoe nos trabalhos de desfazer esse mutirão de maldade. Caso sirvamos para alguma coisa, estaremos eu e os companheiros que nos ajudam, ao teu inteiro dispor. Meus filhos, vamos colocar os nossos corações a serviço do Cristo. Foi Ele que nos ensinou que o amor cobre a multidão dos pecados. Não existe ser algum, mesmo que seja todo maldade, que o amor não desvaneça, ou não penetre na mais profunda das suas entranhas, levando a mensagem de renovação. Deus nos criou diferentes uns dos outros, somos todos iguais, com as mesmas tendências e com o mesmo destino. Tudo isso que notamos, e que achamos ser um castre nos caminhos humanos, tem como objetivo o bem, sendo males aparentes. Verdadeiramente, a essência de tudo é o amor, que mesmo não se mostrando exteriormente, vibra interiormente, ainda que com menos intensidade, e é neste campo que iremos tocar. Não poderemos duvidar do poder insuperável da fé e do amor, que a missão da luz nos sugere. Quem pretende e trabalha no bem, nunca é desamparado, e nós outros, os voluntários dessa guerra, temos de nos preparar, pois o bem é a ciência na qual quem mais ama, mais glórias tem. Fez pequena pausa e continuou, com delicadeza. Quando a alma encarnada ou espírito livre no plano espiritual se afasta temporariamente dos caminhos espirituais, sente-se intimamente perdida e sem remissão, sentindo-se envolvida em clima tão negativo, que lhe entorpecem os centros mais sagrados da própria vida, e a consciência se lhe afigura como um inferno. Mas, como nada se perde e tudo se renova nas bênçãos da luz, chega o dia de inauguração inevitável da renovação interior, da limpeza espiritual se instalar na consciência e no coração, por ordem mais alta de Deus. A missão de Jesus Cristo não foi outra nos caminhos do mundo. E os seus discípulos, os continuadores, e os companheiros dos seus discípulos, os agentes do bem, que se esforçam para viver o seu mais puro amor, procuram dar o testemunho, em convivência com o resto da humanidade, por serem todos filhos do mesmo Deus. A luz não pode temer as trevas, só precisando desta para se identificar. A verdade é o programa do Criador que, não precisando da ajuda humana, se impõe por natureza divina e inspira as mais nobres criações. Vamos nos unir para o bem. Esta unidade é, por excelência, gloriosa. Se porventura aparecerem problemas, se surgirem sacrifícios, se a depressão nos torturar, lembremos-nos do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 14, de sua primeira carta. Se pelo nome do Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E o apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 8,
Versículo 17, propõe com eficiência. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, é para que também com ele sejamos glorificados. O nosso irmão Enécio é um sofredor revoltado com os métodos de disciplina ajustados no seu caminho, ou seja, com o próprio karma. Ser-nos-á difícil ajudá-lo, se compartilharmos com ele a sua revolta, o seu ódio, a sua vingança, se não usarmos o perdão. Não obstante, se conseguirmos doar-lhe algum amor, ele reconhecerá a existência de Deus, e como o filho pródigo, retornará à casa paterna, com o pergaminho preso nas dobras do coração. Vem dos campos de batalha, acumulado de experiências, como nós outros no passado, e se tornará um verdadeiro soldado do mestre, por indução matemática, na maturidade da alma. A sublime citação nenhuma das suas ovelhas se perderá, motiva com o grande interesse a renovação interna, e a esperança de que todos se salvarão da ignorância. Preparemo-nos para a luta, com bastante amor, que ele é sempre o sol, hoje, amanhã, eternamente. O grupo Unidos para o Bem estava entusiasmado, e João Evangelista dava os últimos retoques na ciência do amor, para todos eles, os soldados do Cristo. Chegada a hora da partida, dispersaram-se em todas as direções da pátria dos Césares, rumo aos seus objetivos. Periodicamente, reuniam-se para exposição dos trabalhos desenvolvidos, e a avaliação respectiva. O fanal do grupo era servir sem reclamar, amar sem exigir, perdoar sem limites e compreender sem embaraços. Os grupos de trabalho traziam processos volumosos, complicados esquemas de serviços, para as consultas atinentes ao esclarecimento e ao toque do bem que deveriam dar os irmãos das sombras. Tudo aquilo era estudado com amor e solucionado com o maior carinho, por aquelas almas que se postavam na atmosfera da terra, chamadas pela luz, para acender a chama da libertação nas profundezas de muitas consciências. E João Evangelista lia-os a todos, sem reclamação, acertando detalhes e mostrando os caminhos aos agentes da paz. Os resultados foram dos mais apreciados, sendo sanificado o pesado ambiente da terra de Rômulo e Remo. Os deuses, se assim podemos dizer, estavam favoráveis à educação espiritual das entidades das trevas, convertendo-as, ou fazendo-as aquietarem-se no concernente ao mal. Era o sol da verdade brilhando no céu da Itália. O vidente de Patmos dava constante assistência à sua futura mãe, no casarão dos Bernardoni. Tinha todo cuidado ao ouvir seus discípulos, nos assuntos ligados ao astral inferior, para que as formas mentais referentes aos temas não passassem pelos fios ligados ao seu futuro corpo e afetasse sua prometida mãe. Ouvia e pensava, falava e ensinava aos trabalhadores do bem, adequando a sua poderosa mente, como se fosse um circuito fechado, sem que Pica participasse dos assuntos, o que podia trazer complicações ao seu estado. Aproximando-se dos 7 meses de gestação, tornara-se mais emotiva, derramando profusão de lágrimas por qualquer notícia ou pensamento que lhe falava ao coração. A assistência de Jarla era sobremodo constante, porém, era necessário fazer algo mais, o que João não deixou esperar. Pedro viajara para a França, e ela e Jarla se encontravam no vasto quintal, onde uma árvore estendia seus frondosos ramos, dando-lhes teto e assegurando-lhes ar puro. O sussurro dos ventos orquestrava canções de esperança e saudades e Jarla contava à senhora o que compreendia sobre a filosofia de Sócrates e de Platão. Decorara os duelos destes sábios com os sofistas da sua época, e Pica se encantava com as tiradas filosóficas dos antigos mestres. Naquele ambiente, o apóstolo do Cristo se aproximou das duas mulheres em perfeita sintonia com a pureza e a verdade, tocando mais seus sentimentos. Maria Piccolini interceptou a conversa, lembrando a sua antiga serviçal do anjo que deveria nascer daí a poucas luas, e que já fazia tempos que não sonhava com ele. E a antiga servidora, com palavras amáveis, disse que a esperança e a fé não poderiam esmaecer no coração de uma mãe, principalmente da mãe que ela haveria de ser. Ela sorriu e obtemperou. Que Deus a ouça, minha filha, e que faça de nós segundo a sua vontade. E abrindo a feição em grande contentamento, arrematou, que a paz do Nazareno seja conosco. João aproveitou o ambiente de emoções divinas, de sentimentos elevados, enfiou as mãos espirituais no peito da sua futura genitora, puxou a contraparte do seu coração, e deu um ósculo no centro da sua vida,
com todo o amor que pudesse dispensar à alma que gestava o aparelho que ele iria usar no mundo em favor de toda a humanidade. O tórax de Dona Piccolini tornou-se um sol, esplendendo luzes em seu derredor, e os seus poros pareciam prismas encantadores, advertindo as trevas na voz da claridade. No auge destas emoções, João deu-lhe alguns passos em círculos, cercando-a de luminosidade azulada, comprimindo as franjas do azul que esmaecia a uma distância de 2 metros, com encantadora luz alaranjada. Demorou-se um pouco em profunda meditação, dando por fim as bênçãos de garantia à sua próxima moradia de carne. E voltou ao seu posto de trabalho. Conforme solicitara aos seus assessores, receberam o endereço de Carmeline, que ainda se achava encanada, e de seu pai, em espírito, comandando um mutirão de almas afins aos seus equivocados sentimentos de maldade. Todos já tinham partido em socorros volantes, e João partira também com seus auxiliares rumo a Florença, ao encontro da filha de Ernesto. Quase que ao mesmo tempo, o chefe do mutirão das sombras escalara alguns dos seus comparsas para, juntamente com ele, vasculhar Florença à procura de uma mulher que desejava aprisionar. Essa mulher estava já há 10 anos internada no mesmo sítio de assistência que Carmeline fora recolhida. Era uma matrona que, em tempos idos, molestara muita gente com poder em demasia e maldade em abundância, e que, arrependendo-se depois, internara-se na casa das Irmãs do Bem, procurando esquecer o mal e o passado. Mas o verdugo Ernesto, sendo um dos ofendidos, não se esquecera e desejava vingança. Prometera a si mesmo matá-la e apoderar-se da sua alma, escravizando-a impiedosamente, no seu intento de deixá-la sofrer eternamente. E os corvos da maldade começaram a sobrevoar a casa de assistência, não vendo que as aves de luz lá já estavam pousadas, em convívio com aquelas irmãs de caridade que, convertidas, trabalhavam convertendo irmãos para Cristo. O velho leproso se preparava para o encontro com a antiga megera. Como dizia, iria partir-lhe o crânio, desatando de sopetão os laços que prendiam a terra, para, no mesmo instante, apoderar-se do que queria. Seus serviçais estavam a postos, devidamente preparados para levá-la acorrentada, e ela responderia pelos seus crimes no tribunal que formara, com todos os seus algozes. Seria uma noite de glória. No entanto, o destino era outro. Acresce notar que João Evangelista, que chegara antes do verdugo, procurava sua filha, achando-a já nas últimas despedidas do mundo. Adentrou o humilde quarto e presenciou um quadro aterrador. Carmeline, com idade avançada, coberta por fino lençol e o corpo em chagas, não tinha forças mais para a tosse costumeira. Seus pulmões, ao exame profundo, pareciam molambos de peças rotas, sem a menor resistência a qualquer tratamento. Uma serviçal de vez em quando limpava uma espuma amarelada que brotava dos cantos da sua boca. A respiração, quase apagada, mal movia o já cansado coração. O cidadão de Éfeso, que assim se fez pelo coração, revestiu-se de piedade por aquele ser, encheu sentimentos de amor, acendeu a luz mental de todo o entendimento, reconheceu a necessidade de se apresentar com bastante idade, e logo seu corpo perispiritual obedeceu às suas intenções. Pegou com as mãos encarquilhadas a cabeça espiritual de Carmeline, colocou-a em seu colo paternal e iniciou os primeiros socorros àquela alma que, na sua partida, ligaria a chave de luz no coração de alguém que tanto a amava. João não deixara a enferma acordar no plano espiritual e os seus passes eram como calmantes. O ambiente era todo paz. O silêncio urdido pelas circunstâncias ajudava os trabalhos idealizados pela luz. Ernesto já estava enfurecido por não encontrar a pessoa desejada. Por fim, faltava examinar os fundos da casa de caridade. Avançou, como na guerra, e penetrou o singelo quarto. Viu estendida no velho catre uma mulher agonizando. Quando se foi virando nos calcanhares, como um raio, para que a situação não provocasse desânimo em sua nefasta atitude, pai João assegurou em sua mente uma profusão de luzes, fazendo-o olhar demoradamente a enferma. Buscou nele as lembranças da sua filha, e ele reagiu com todas as suas forças mentais. No entanto, não adiantou, pois ficou preso, como por encanto, na feição da doente e deparou com uma transformação mágica. Aquela velha enferma tomava a forma da linda jovem Carmeline dos antigos tempos. Ele passou a mão esquerda nos olhos vesgos, pensando que sonhava acordado. Todavia, a visão aumentava. Era ela mesmo.
Pai João se fez presente com ela no regaço paternal, doando-lhe todo o amor e acariciando seus cabelos brancos, amarelecidos por quase um século de existência. Ernesto balançava a grande cabeça, como que a jogar para fora de seus pensamentos, mas não conseguia. Na mesma hora em que via a velha em estado de coma, estendida no leito de morte, via igualmente sua filha do coração, e as lembranças eram todas de uma nitidez impressionante. Com o tempo, Carmeline foi parar em Florença, conduzida por alguns ciganos, com os quais se familiarizara, tornando-se filha do meio. Os andarilhos, vendo nela alguma lucidez, acharam conveniente carregá-la pelo mundo, porque não tinha parentes nem interessados que pudessem atrapalhar a sua ida. Ia-se esquecer a sua procedência, e não fazia notar a falta de seus familiares. Rodara por muitos lugares na Itália, sem nada exigir dos ciganos, trabalhando para eles e dispensando grande atenção às crianças. A cozinha era-lhe um dever de muita alegria. E assim passaram-se os anos. O tempo foi-lhe trazendo certa consciência e, por vezes, vinha-lhe à mente lembranças dos que ficaram em casa, quando saíra para o campo. No entanto, essas lembranças traziam-lhe muitos aborrecimentos e esforçava-se por esquecê-las, dando-se ao trabalho, pois nele se sentia recuperada. Certa feita, caiu adoentada. As longas viagens, a mudança de temperatura e o trabalho intenso desnutriram cada vez mais seu frágil organismo, colocando-o em perigo. Seus pulmões estavam ameaçados pela tuberculose e pela asma, que lhe tiravam a felicidade de antes, de respirar livre e profundamente. Passava noites sem conciliar o sono, e, por não servir mais para o grupo, foi deixada em Florença, sob os cuidados de mulheres piedosas, em uma comunidade das Noivas de Cristo. Ali aprendera, mesmo enferma, muitas coisas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo que, no fundo da alma, não ignorava. Quando exercitava a oração, sentia um prazer indizível no coração. Tinha as irmãs como verdadeiras mães, e considerava a comunidade como sua própria casa. Sofria, sem por isso envolver-se com os frutos do sofrimento, da tristeza, da melancolia e do medo. Encontrou a paz junto àquelas almas que tinham no Cristo o ponto central de suas atenções. A esperança nasceu, cresceu e iluminou a sua vida. Porém, com a gravidade do seu estado e os receios de contágio, as companheiras da caridade transportaram-na a um singelo quarto isolado, e somente duas velhas serviçais, isentas de contágio pela idade, podiam olhá-la com o devido interesse, pois igualmente procediam de lugares ignorados, compradas que foram em mercados que permutavam escravos, por dinheiro ou objetos. E o estado de Carmeline foi piorando cada vez mais. Naquela época, a chamada peste branca, enfermidade temível, era incurável e contagiosa, a ponto de se isolarem as criaturas por ela contaminadas. A tosse marcava o enfermo e servia de aviso aos que se aproximassem. Carmeline não esmorecera e nem se revoltara com a sua situação, não temia o seu destino e enfeitava o seu patrimônio mental com pensamentos elegantes, criando, na profundeza do ser, uma paz imperturbável que o mundo não podia lhe dar. Entregava-se ao Cristo, que até então conhecia por ouvir falar. Tinha muita gratidão às pessoas que acolheram naquele paraíso. E necessário lembrar que na consciência de Ernesto, considerado verdugo, iludido cada vez mais acerca da maldade, por incrível que possa parecer, no seio de todo o ódio praticado, no desbravar da selva de sua consciência, bruxuleavam, de tempos em tempos, alguns raios de piedade, diante do sofrimento alheio. Debalde era o esforço que fazia para cobrir ou apagar esse raquítico sentimento, plantado pelo tempo e irrigado por Deus. O Cristo interno, existente em cada ser, começara a despertar, como numa gestação do nascituro no campo uterino. O tempo é o bastante para marcar o período de formação do envoltório de carne. A semente jogada no seio da terra tem o mesmo destino, apropria-se das qualidades da natureza e, na hora certa, desabrocha verticalmente na busca da luz, na busca do céu. O ovo, ao sentir o calor da galinha, em temperatura adequada é movido daqui para ali, à espera do tempo, que é a mão de Deus na formação das coisas, se não da própria vida. E o pinto sente no peito a ânsia de liberdade, e começa a ouvir a voz interior, e parte a carapaça que antes era intransponível e,
Se porventura não encontrar forças para tal, elas virão em seu auxílio do exterior e o ovo será partido. E com o homem não foi diferente. Ernesto, já nascido para a carne, precisava ainda nascer para o espírito, e a hora soava, sem que nada o pudesse reter. João Evangelista, como mestre das coisas do espírito, fazia-se como a ave-mãe, se porventura demorasse a nascer, estaria ali, em nome de Deus e do Cristo, para despertá-lo do sono enganoso das linhas evolutivas, para a plenitude da própria vida em expansão infinita. E justo nos lembrarmos dos preceitos do Mestre, que falava sempre por intermédio dos seus discípulos, como lentes de primeira abertura, e eis a opinião de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, que poderemos ajustar ao caso de Ernesto. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E prosseguindo, nos versículos 23 e 24, assim determina com segurança. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Voltando ao humilde quarto onde Carmeline vivia seus últimos momentos, vemos o verdugo contumaz ir perdendo suas forças de maldade, começando a esquecer o ódio e a perder o interesse de liquidar a velha rival de tempos idos. Ernesto foi tomado por sentimentos de amor e a sua reação acendia ainda mais as saudades da filha inesquecível. Sua mente, rememorando o passado, ajudava o ambiente para que sua amada revestisse a roupagem daquela época. Ele começava a fraquejar nas pernas espirituais, e para não deixar cair a espada, por lhe faltarem forças nos braços, enterrou-a no chão batido do cubículo, e ela tomou a forma de cruz diante da velha moribunda, que por força das lembranças de que se fazia escravo, apresentava-se nas feições de sua jovem filha e ele não sabia qual das duas deveria abraçar. João Evangelista, já inundado de luz, chamou-a com delicadeza. Carmeline. Carmeline. Eis teu pai, minha filha. Chegou a hora de emprestar-lhe teu auxílio. Busca lembrar-te, com toda a intensidade, do teu lar, dos tempos passados, e principalmente de Ernesto, esse coração que tanto te ama. Reveste-te de coragem e mostra-lhe o caminho pelo teu amor. Ninguém se perde eternamente. Ajuda teu pai a nascer como novo ser, em espírito e verdade. Compadece-te dos que sofrem e abençoa os que ainda ignoram a verdade. Ela, transformada, aprumou-se em direção ao chefe do mutirão, mas antes viu a cruz formada pela espada, e primeiramente ajoelhou-se frente àquele símbolo de renovação da humanidade, e beijou como uma porta pela qual os renovados passam para a plenitude do amor. Ernesto parecia eletrizado ao impacto das emoções, e as lágrimas brotavam nos seus horríveis olhos, sem que ele as pudesse disfarçar. A sua aura apresentava visíveis sinais de amor, e caíam dos seus olhos escamas horripilantes, deixando que a sua visão encontrasse o que tanto procurara pela violência. Carmeline olhou para pai João, começou a sentir ciúmes e revolta contra o apóstolo, por pensar ser ele um dos raptores da sua filhinha, mas logo esqueceu essas ideias, vendo novamente no companheiro de Jesus, suave paternidade. Sentiu seus olhos presos ao dele, e a mente do discípulo do amor invadiu todo o campo emocional de Ernesto, ajudando-o a sentir o bem em todas as suas nuances. Carmeline levantou-se diante do símbolo da paz, olhou demoradamente para Ernesto e reconheceu seu pai. Abriu os braços e caiu soluçando em seu colo, como fazia antes, no sítio que lhe servia de berço. Beijou as faces enrugadas de seu pai, com o mesmo amor, e este, apertando a sua sagrada promessa de paz no coração, também chorou sem medidas. As palavras não saíam, as ideias não se formavam bem, pelas emoções que intercambiavam energias inestimáveis. O tempo passava sem que eles percebessem, e João, em silêncio, esperava a fermentação do amor naqueles dois corações. Ernesto percebeu um leve sono, a visitar suas entranhas espirituais, e entregou-se aos braços desse estado de inconsciência que tanto merece o estudo dos homens. Carmeline sentou-se ao lado do pai, com a ajuda de seu anjo voluntário, e acariciando sua cabeça, perguntou ao apóstolo como tudo acontecera. Este é meu pai. Quero saber de tudo e para onde irei com ele. Nunca mais o deixarei. Se o Senhor estava me ajudando a voltar à memória, deve ajudar-me a fazê-lo compreender o seu estado,
a crer em Deus e aprender com Jesus que somos eternos, na eternidade da vida e que o mal não compensa para quem deseja servir ao Cristo. Pai João sorriu amavelmente, e balançou a cabeça em sinal de aprovação. O esquadrão de Ernesto, diante daquele quadro, se desfez.